Salve nação e o vexame da seleção brasileira, hein? Teve Galvão Bueno detonando a seleção e polêmica com os jornalistas após uma atuação vergonhosa do Brasil. Não temos time hoje na seleção brasileira. Que seleção brasileira horrorosa. Bora lá então começar a ver Galvão Bueno detonando a seleção brasileira e Dorival Júnior. Se liga aí, ó. Não temos time hoje na seleção brasileira. Não temos um time de futebol. Temos um amontoado de jogadores perdidos dentro de um esquema tático que eles ainda não sabem o que fazer dentro de campo. Vou mais longe. Olha, eu faço seleção brasileira e Copas do Mundo desde 1974. É muito tempo. 84, 94, 2004, 2014... Vamos completar 50 anos no ano que vem. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim como essa. Vou repetir. Nunca vi uma seleção brasileira tão ruim e incompetente como essa que está em campo jogando essas eliminatórias. É claro que é preciso tempo para que possam se encaixar no esquema de futebol autoral, mas não dá para jogar todo mundo embolado pela esquerda, jogar por lá o Vini Júnior, jogar por lá o Neymar. Tomara que volte logo, ou quem entrar no lugar dele. Mas não entrou ninguém no lugar dele, hein? O Rodrigo e todo mundo ali. Não tem a inversão não funciona. Os jogadores ficam tocando atrás, recebem do goleiro, ela não passa pelo meio campo, porque não tem meio campo. Não funciona o meio campo. Olha a grandeza dessa derrota. Há 8 anos, o futebol brasileiro não sofreu uma derrota em eliminatórias, desde um 2-0 do Chile em 2015, com o Dunga ainda de técnico. 37 jogos sem perder em eliminatória de Copa do Mundo. E essa seleção, que volto a afirmar, é a pior seleção brasileira que eu vi jogar nesses meus 50 anos acompanhando futebol e acompanhando a seleção brasileira. Nos últimos 3 jogos, ela fez apenas 2 gols. De 2 zagueiros. 2 zagueiros fizeram os 2 gols do Brasil. Os 2 gols em cobrança de escanteios. Isso não é um time de futebol. Isso não é uma seleção brasileira. Eu fico triste, extremamente triste. Olha, tive a felicidade, Deus me deu a felicidade de transmitir tantas vitórias. Tanta gente magnífica jogando, tantos times fantásticos. Claro, tem derrota de 7-1, tem eliminação em quarta de final, mas foram tantas conquistas de Copa América, de Copa das Confederações, 3 finais seguidas de Copa do Mundo, 94, 98, 2002, o Tetra, o Penta, futebol brasileiro. Todo mundo tinha medo de jogar contra o Brasil. Não vejo mais isso. E o que vem pela frente? Ele vai ter que tirar alguns jogadores de nome que não foram bem nesses últimos jogos. Ele vai ter que tentar alguma coisa. Ele vai ter que, talvez, jogar mais simples. Não jogar tanto dentro do futebol que ele imagina que seja o melhor. E que ele faz um bom trabalho, porque não tem tempo para treinar. Então, só tenho a lamentar profundamente. Lamento profundamente o atual estágio da seleção brasileira. Triste. Vai classificar para a Copa? Claro que vai. 6 seleções se classificam direto. Uma 7ª ainda joga um playoff. Vai se classificar? Claro que vai. Mas olha, do jeito que está, não pode continuar. É triste. Que seleção brasileira horrorosa. Na boa, eu critico, mas tem que criticar mais. É cada dia pior, é cada dia mais vergonhoso o que faz essa seleção brasileira. O Paraguai só tinha feito 1 gol nas eliminatórias. 1 gol contra a Bolívia. A Bolívia, que é um nada pro futebol sul-americano. Foi o único gol que a seleção paraguaia fez nessas eliminatórias. Adivinha contra quem saiu o 2º gol? Adivinha quem conseguiu perder para esse Paraguai? A seleção brasileira. Gente, é inacreditável. Eu ainda tenho que escutar
o treinador, a seleção do Dorival. Eu ainda tenho que escutar o Dorival dizendo que ele garante, podem cobrar, que ele vai chegar na final da Copa. Isso é uma vergonha, gente. É um desrespeito ao torcedor. Ele tinha que estar preocupado, sabe com o quê? Mas antes de te mostrar, a gente tem um baita presente pra te dar. Que a Betfair é parceira do Nação Clubista, eu acho que você já deve estar sabendo. Agora, vocês estão ligados que os caras estão dando a aposta grátis pra quem acompanha nosso canal? É isso aí, você não tá ouvindo errado não. Na Betfair, você faz tua conta clicando no link que tá aqui na descrição desse vídeo ou então no comentário fixado e você tem a aposta grátis durante 40 dias. Todos os dias, na primeira aposta, caso você perca, a Betfair cobre até R$15, a aposta é garantida. Ó, é só para quem tá acompanhando o nosso canal e ainda tem super cotações. Como que funciona? Jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Os caras estão pagando 4.0 pro Vasco marcar só um golzinho. E ó, probabilidade muito alta, até porque Vasco ganhou o primeiro jogo, Atlético Paranaense vai atacar, vai sobrar contra-ataque, vai sobrar espaço e a possibilidade do Vasco marcar um gol é muito grande. E ainda tem super cotação pagando 5.5 pro Corinthians vencer o Juventude por 2-1, 3-1 ou 4-1. Meu, perde essa oportunidade não. Corre lá na Betfair, faz tua conta, realiza o depósito e pega teu bônus agora mesmo. Agora, bora voltar pro vídeo. Fazer essa seleção brasileira jogar alguma coisa. Depois ele pensa em Copa do Mundo. Porque, primeiro, ele tem que se preocupar em jogar um futebol decente, coisa que essa seleção não faz. Segundo, ele tem que se preocupar em se manter no cargo até a Copa. Porque a CBF é uma zona. O trabalho dele é ruim, os jogadores não estão fazendo nada. Então vai ser difícil de sustentar. Que vexame. Essa frase do Dorival é uma bravata, né? É uma tentativa de demonstrar confiança, algo do gênero, depois de uma atuação patética. Bravata. Tem que fazer o time jogar. Ficar dando entrevista falando essas coisas é bobagem. Sinceramente, eu acho até meio constrangedor. E teve ainda Alisson e Danilo tentando se explicar após a derrota. Muitos jogadores aqui dos mais experientes viveram um processo aqui dentro da seleção. E hoje tem uma grande troca de geração. Mesmo jovens que já têm experiência de Copa do Mundo e tudo mais, mas agora assumindo um protagonismo, assumindo uma posição de titular aqui dentro da seleção. Como ser humano, porque espero que ele tenha saúde o quanto antes para poder voltar a jogar futebol. Como eu falei, a gente não pode ficar pensando que quando o Neymar vai voltar, a gente tem que encontrar ferramentas com esse grupo, com esse pessoal para poder vencer as partidas. E aí, nação, que atuação vergonhosa e ridícula da seleção brasileira, hein? Parece que tá piorando cada vez que passa. O Dorival Júnior chegou, foi bem contra a Inglaterra, mais ou menos contra a Espanha e um desempenho péssimo na Copa América, só jogou bem contra o Paraguai, que é uma baba, e ontem essa baba venceu a seleção brasileira. Se eu sou o presidente da CBF, demito o Dorival pra já. Não tem condições de ser técnico da seleção brasileira, treinador fraco taticamente, não tem personalidade, tem medo e não consegue assumir a bronca quando tá precisando. Sobre pressão, é um treinador que vai dar vexame na Copa do Mundo. Eu tenho certeza, se o Dorival não for demitido, o Brasil passa vergonha na Copa. Se eu fosse o presidente da CBF, chamaria pra ontem o Jorge Jesus. Treinador experiente, tá muito bem na Arábia, conhece o futebol brasileiro, não tem nossa nacionalidade, porque, pelo amor de Deus, né? Treinador brasileiro tá ultrapassado e faria um baita trabalho na seleção brasileira. E vocês, o que acham? Claro que o Abel Ferreira, na minha visão, tá na frente, mas aí esperar que a CBF vá contratar um técnico que fala mal dela toda a coletiva, aí é demais, hein? O que vocês fariam? Quero muito saber também da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Vocês acham que o Dorival tem que ser demitido ou então tem que continuar com o trabalho? Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!